Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar sobre a fábula. A fábula é um texto narrativo, né? São pequenas histórias que vão ter aí os animais como personagens, né? E essa fábula, geralmente, ela vai ter aí, no final da sua história, nós temos uma moral, um ensinamento, né? Então, de onde vem a origem, né, e o significado da fábula? As fábulas, ela vem do latim, né, que significa história, jogo, narrativa, conto, literalmente o que é dito, o que é escrito, né? Então, as fábulas, elas são pequenas histórias. Claro, como ela é uma história, ela vai ser um texto narrativo, que vai contar aí sobre as ações do homem, né? Então, a origem e o significado da fábula são composições literárias em que personagens são geralmente animais, forças da natureza ou objetos que apresentam características humanas, tais como a fala, os costumes e todas as ações que são inerentes ao homem, ou seja, que pertencem ao homem. E é claro, como são histórias, nessas histórias precisa-se ter os personagens. E esses personagens, eles serão geralmente animais, né? Os fabulistas, eles costumam muito utilizar o leão, o rato, a ovelha, o cordeiro, a raposa, né? Então, eles usam muito os animais para contar essas pequenas histórias. E esses animais, eles vão ter o quê? Ações humanas, características humanas. Ok, turmas? Então, seguindo aí, nós vamos ter o objetivo da fábula. Estas histórias têm por objetivo transmitir uma lição de moral, né, de caráter instrutivo. O que significa isso? Que no final dessa história vai ter-se o quê? Um ensinamento, né? Um ensinamento de valor para o homem, para as crianças, né? Então, a gente trabalha muito essa questão das fábulas nas primeiras séries, porque justamente vai tratar das questões dos valores humanos, né? Então, tem a ver com a moral, tem a ver com o caráter instrutivo, ou seja, vai estar instruindo essa criança de como ela agir em determinadas situações, né? Porque está se construindo o caráter dessa criança. Então, nós vamos ter o exemplo aí de uma fábula que vai tratar, né, sobre a árvore e o machado, as árvores e o machado. Então, aí você observa que nós temos dois personagens, então tá tratando aí da árvore, né, que é um ser da natureza, o machado, que é um objeto, e aí você vai acompanhar agora a leitura, tá, desse texto. Um lenhador foi até a floresta pedir às árvores que lhe dessem um cabo para seu machado. As árvores acharam que não costumava nada atender, né, o pedido do lenhador. E na mesma hora resolveram fazer o que ele queria. Ficou decidido que o feixo, que era uma árvore comum e modesta, daria o que era necessário. Mas assim que recebeu o que tinha pedido, o lenhador começou a atacar com seu machado tudo o que encontrava pela frente, na floresta, derrubando as mais belas árvores. O carvalho, que só se deu conta da tragédia quando já era tarde demais para fazer alguma coisa. Cochichou para o cedro, foi um erro, né, atender ao pedido que ele fez. Por quê? Fomos sacrificar nosso humilde vizinho, né? Se não tivéssemos feito, né, isso, quem sabe ainda viveríamos muitos e muitos anos. Então, a moral da história é: quem trai os amigos pode estar cavando a própria cova. Então, observe aí que nessa história nós temos uma moral. O que é a moral? É um ensinamento. Então, ele está falando aí o que? De traição, né? Então, nós observamos que nós temos dois personagens nessa narrativa. Aliás, nós temos mais personagens. Nós temos
o cedro, né, que é um tipo de árvore, nós temos o carvalho, que também é outro tipo de árvore, e o machado, que é justamente o vilão da história, né, porque ele saiu cortando todas as outras árvores. Então, o cedro, ele confiou no machado, né, porque ele disse que ele só ia atirar de uma árvore, só que não foi o que aconteceu, né, ele saiu cortando todas as árvores. Então, isso é uma espécie de quê? De traição. Por quê? Porque ele confiou, né? O cedro confiou no machado, que ele só ia cortar uma árvore. Mas o que foi que ele fez? Ele fez o contrário, ele fez além daquilo que ele havia prometido. Então, por exemplo, nos relacionamentos de amizade ou de relacionamentos afetivos, pode acontecer de haver o quê? Traições, né? Isso, nós estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento, né? Então, qual é o ensinamento dessa moral, dessa história, né? Que quem trai os amigos, eles podem estar cavando a própria cova, ou seja, a pessoa que trai o outro, a pessoa pode ficar revoltada e de repente pode se vingar, né, dessa pessoa que traiu, pode matar, pode ferir, pode fazer outros tipos de vingança, né? Então, a gente deve ter cuidado com relação à traição, a não trair o nosso amigo, né? As pessoas da nossa confiança, dos nossos familiares, as pessoas que estão próximas da gente. A gente deve ter esse cuidado de respeitar o outro, né? A vontade do outro. Se tem uma confiança, a gente deve manter essa confiança, né? Resguardar essa confiança, para não trair o outro, né? Fazer algo que vá prejudicar, porque geralmente a traição há um prejuízo, né, daquele que está sendo traído e vantagem daquele que traiu. Então, tem que se ter cuidado em relação a isso, porque muitas vezes a gente não sabe a reação do outro, o que ele é capaz de fazer, né? Se ele pode matar, se ele pode ferir, machucar ou se vingar, né, de uma forma cruel com o outro. Então, nós devemos o quê? Preservar nossas amizades, mantendo a confiança, ok? Lembrando também que nas fábulas, elas podem ter mais de uma moral, tá? Ela pode ter, a gente pode ver outras morais dentro do texto, né? Essa é uma das morais, da moral, né, que a gente pode encontrar nesse texto. Mas em outras fábulas, a gente pode encontrar outras morais, mais de uma, né? Mais de um ensinamento. Então, a temática das fábulas gira em torno de atitudes humanas, né? Então, o fabulista, ele passa, né, para os personagens as ações, as atitudes que nós humanos temos, como a inveja, a covardia, a vaidade, a mesquinhez, que trata aí de forma crítica, né? Ela pode também tratar de forma crítica, satírica ou irônica, né? Ele pode criticar, ele pode satirizar ou pode tratar com ironia, né? Fazendo ironia de uma situação voltada para os acontecimentos do cotidiano. Então, como são histórias que vão tratar das nossas relações, das ações humanas, então, geralmente serão coisas do nosso cotidiano, ações, situações, coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. Então, a gente vai ver mais um exemplo aí de uma fábula, que é o Lobo e o Cordeiro, que é uma historinha também, vocês vão prestar atenção na leitura do texto, ok? Então, o lobo estava bebendo água no riacho quando viu, logo abaixo, um cordeiro fazendo a mesma coisa. Lá está meu almoço, pensou, né? Pensou aí o lobo, né? E rosnou. Como você ousa sujar a água que estou bebendo? Fique sabendo que vai pagar caro por isso. O cordeiro, cheio de temor, respondeu: Como posso estar sujando a água que o senhor está bebendo, se ela corre daí para cá? O lobo, pego de surpresa, pelo argumento do cordeiro, respondeu: Não importa, saiba que eu não esqueci que você falou mal de mim no ano passado. Mas, senhor, no ano passado eu ainda nem tinha nascido. Se não foi você, foi o seu irmão mais velho, o que dá no mesmo. Meu irmão mais velho? Mas sou filho único.
O lobo furioso, vendo que não havia meio de vencer o cordeiro, apelou para a força de lobo faminto. Se não foi seu irmão, foi então seu pai ou seu avô e devorou o cordeiro. Então, qual é a moral dessa história? Quando prevalece a força, não há argumento. Ou seja, o cordeiro tentou se defender com os argumentos, né, lógicos do que está acontecendo na história, né? Porém, o lobo, como ele não tinha como combater o argumento do cordeiro, simplesmente ele o devorou. Por quê? Porque essa é a natureza dele, né? Mas, trazendo para a nossa realidade, né? Então, às vezes, a gente tenta convencer o outro com os nossos argumentos, com as nossas razões, né? Porém, muitas vezes a gente encontra pessoas que não entendem o que a gente está argumentando e parte para a força, né? Ou para a briga, ou para discussões ferrenhas, discussões bravas, né? Que não aceita o argumento do outro. Então, essa é a moral que a gente consegue perceber dessa história. E a gente nota aí que ele usou dois personagens, que no caso é o lobo e o cordeiro. Eles têm ações humanas, eles falam, eles conversam, eles dialogam, né? Que é justamente uma das características, né? E uma das linguagens do texto narrativo, da fábula, né? Então, a fábula ela tem uma linguagem comum e simples, né? De fácil compreensão, ou seja, quem está lendo, quem está vendo essa história vai ter a compreensão do que está acontecendo na narrativa, né? Às vezes elas são bem-humoradas, expressivas, né? Outras não. Outras vão trazer apenas uma história mesmo, não vai ter esse tom humorístico, mas tem histórias que vai ter. Quase sempre há um diálogo entre as personagens, ou seja, há uma conversa, né, entre um personagem e outro, para poder dar a sequência da narratividade. O narrador, que no caso o narrador ele pode estar no pretérito perfeito, que no caso é o tempo passado, né, os verbos vão indicar uma ação que já passou, que já aconteceu, e os personagens, geralmente quando eles vão falar no texto, os verbos vão estar no presente do indicativo, ou seja, nos verbos que indicam a ação de um momento, do agora, do presente, né? Que está acontecendo agora nesse momento, tá? Então, essa é a linguagem que vai estar posta nas fábulas, né? Como um texto narrativo, como sendo uma história, ele vai ter também os personagens. As personagens não são caracterizadas com muitos detalhes, apenas são colocadas em evidência uma característica principal e própria delas. Ou seja, não vai se ter muito detalhes desse personagem. Por quê? Porque é uma história curta. Então, a história, por ser curta, não há tanta caracterização desse personagem. Então, a única característica que foi colocada na história do lobo e o cordeiro foi que o lobo, né, furioso, então você percebe aí uma característica do temperamento do lobo, né? Então, esse foi a única característica, né, psicológica que o narrador colocou, né? Porque ele estava furioso, ele estava com fome, ele queria, né, comer a sua comida. Então, como ele não pôde vencer com um argumento, né, ele apelou para a força e devorou o cordeiro. Então, você percebe aí que nós temos dois personagens principais, que no caso é o lobo e o cordeiro, ok? Outras características da fábula é o espaço restrito, ou seja, o local onde acontece a história, ele é pequeno, ele é único, né? Ele só acontece naquele local. No caso aí, a gente imagina que é uma floresta, né? O tempo é indeterminado, porque pode ser caracterizado por a palavra tarde, noite, em um momento, em um dia, né? Então, não está especificado cronologicamente esse tempo. E o texto ele é breve, ele é uma história curta, né? Você lê e logo termina essa história. E como ele é de linguagem simples, você acaba entendendo o que está acontecendo na história. Só que, como são fábulas, eles vão sempre, o fabulista sempre vai preferir colocar animais, elementos da natureza, né? Para serem os personagens dessa história. Ok, turmas? Então, agora a gente vai seguir para a nossa atividade, né? Presta atenção na leitura do texto, tá? Para que vocês possam chegar
a moral da história, tá? Aqui vocês vão prestar atenção qual é o significado da moral da história, ok? Então, seguimos aí para a atividade. Então, nós temos aí a fábula A Gansa dos Ovos de Ouro, que é uma versão, essa é a versão original, que no Brasil criou-se também outras histórias com quase o mesmo, não é exatamente o mesmo título, né? Mas você já deve ter ouvido falar na Galinha dos Ovos de Ouro, né? Então, essa aqui é a história do fabulista Esopo, né? Que é bastante antiga. E aí vocês vão fazer a leitura, né, detalhada desse texto. E aí vocês vão reler as frases que estão aí, ó, que encerra o texto. Escolha uma outra que também se encaixa como moral para essa história e você vai sublinhar, tá? Atenção, que há mais de uma possibilidade. Então, vocês vão ler cada uma delas, são 5 alternativas, vocês vão pegar os ensinamentos que têm a ver com a história, tá? Então, lá na história tem uma moral e vocês vão comparar com o que tem aí nessas 5 alternativas, tá? Que tem o mesmo sentido, tá? Que tem a ver, ok? E aí, na segunda questão também, o Leão e o Rato, que também é uma fábula bem conhecida. E aí, vocês vão prestar atenção na leitura do texto e vão... o ensinamento coerente com os fatos dessa fábula. Então, na moral dessa fábula, você vai assinalar aí qual delas que é coerente com o fato que aconteceu na história, tá? Então, faça a comparação, leiam a moral que está na história e vocês vão ler as alternativas que estão pedidas aí, você vai comparar qual é que tem a ver, qual é que tem o sentido, qual é que encaixa, tá? No significado, certo? Então, tenham todos uma boa atividade, vocês podem interagir aí no chat, colocar a resposta, colocando a alternativa ou escrevendo a frase inteira, tá bom? E daqui a pouco eu vou retornar com vocês para fazermos a nossa atividade, nossa interação.
Muito bem, turmas, voltamos com vocês para fazermos a nossa atividade. E eu estou vendo aqui no chat que muitos alunos estão respondendo a primeira questão, né? Aí colocando a letra B e a letra E como resposta. Muito bem, obrigada pela participação de vocês. E muita gente respondeu também a segunda, colocando aí a resposta como a letra C, né? Colocaram a resposta como a letra C. E isso aí, gente. Vocês têm que participar, escrever no chat a sua resposta. E nós vamos aí seguir para os nossos comentários aí sobre a gança dos ovos de ouro, né? Qual é a moral que se encaixa nessa história? Como eu falei para vocês, lá nas alternativas vai ter mais de uma moral, né? Então aí, nessa história, como vocês viram, o casal tinha uma gança que ela colocava ovo de ouro, né? Todo dia ela colocava um. Só que o que aconteceu? Eles ficaram tão curiosos e queriam ficar ricos de uma vez, eles resolveram matar a gança e para ver, né, quantos ovos ela teria, né, para doar a eles. Só que eles tiveram uma surpresa, né? E quando eles mataram, eles viram que ela era igualzinha às outras, né? Não havia ovo nenhum dentro dela, né? Então, qual é a moral dessa história, gente? A moral é o seguinte: não tente forçar demais a sorte, né? Ou seja, eles queriam ficar ricos logo de uma vez, não queriam ficar esperando dia a dia, né? Ela colocar um ovo de ouro, gente, era um ovo de ouro. Então, pela ganância deles também, né, de querer ficar rico logo assim, de uma hora para outra, eles não tiveram a paciência de esperar, né? Então, quais são as outras possibilidades que a gente pode ver nessa moral? A letra A, cada macaco no seu galho, a gente percebe que não tem nada a ver, ou seja, a pessoa tem que cuidar daquilo que lhe pertence, né? Então não tem nada a ver com a história que foi contada. A letra B, quem muito quer, tudo perde. Ou seja, eles queriam ficar ricos logo de uma vez, né? Então eles queriam tudo. E aí o que aconteceu? Eles acabaram perdendo, né? Por quê? Eles perderam porque eles mataram a gança. Eles não queriam, no dia a dia, né, que ela colocasse um ovo de ouro para eles. Na letra C, então a letra B está correta. É uma moral que vai ter a ver com o que foi contado na história. A letra C, Deus ajuda quem cedo madruga. Também não tem nada a ver. Por quê? Porque Deus ajuda quem cedo madruga é um ditado popular, né? Que aquelas pessoas que acordam cedo para trabalhar, aquelas que acordam cedo para estudar, né, que sempre são muito dedicados, né? Então Deus vai ajudar essa pessoa. Na letra D, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Essa letra D, ela tem a ver lá com a história, com a moral que foi contada. Por que ela tem a ver? Porque é melhor você ter algo seguro nas suas mãos, algo seguro que você pode contar, do que você ter duas coisas e poder perder essa coisa, né? Então, foi o que aconteceu com a história. Eles tinham a gança, ela colocava um ovo todo dia, então isso estava seguro para eles. Mas o que foi que eles fizeram? Eles quiseram logo tudo de uma vez, né? Então, a letra D, ela também tem a ver com a moral que foi contada na história. E a letra E, não deixa o certo pelo duvidoso. Também tem a ver, gente. Por quê? Porque quando a gente tem a certeza de ter algo, a gente pode contar com aquilo firmemente, todos os dias, né? Mas se você vai trocar aquilo que é certo por algo que pode vir a ser ou pode ter a possibilidade, então é algo duvidoso, tá? Então é melhor a gente ter aquilo que é certo, né? Do que algo que não vai realmente ter a certeza de que a gente vai ter aquilo, que foi justamente o que eles tinham. Eles tinham a segurança de ter um ovo de ouro por dia, né? Só que eles fizeram, não, vamos abrir, vamos matar a gança, pode ser que lá tenha vários ovos e a gente fique rico logo de uma vez. Então eles arriscaram tudo, né? Matando a gança, ok? Então no comentário da questão nós temos: a partir da leitura atenta do texto, espera-se que o aluno seja capaz de quê? De perceber os outros significados contidos nele, além do sentido explícito no final da história, que no caso é a moral, né? Examinando este final, chega-se a compreender que, por causa da ganância e da pressa, perderam tudo. Portanto, as alternativas que também servem de moral para esta fábula são a letra B, letra D e a letra E. Quem respondeu essas alternativas está correto, gente. Então, vamos para a segunda.
A segunda fábula fala do leão e o rato. O que trata dessa fábula? Né? Na moral da história, significa que o leão ele era forte e o rato era um animal fraco, pequeno, né? Como é que um leão, que é o rei da floresta, ia contar com o rato, né? Sendo capaz de livrá-lo da armadilha, né? Então, qual seria o significado mais correto lá na fábula, né, que tá se pedindo? O ensinamento coerente com os fatos dessa fábula é: quando a sorte muda, o que acontece? Os fortes necessitam dos fracos. Então, essa é a letra C, é a mais correta com relação ao que aconteceu na história. Então, quando a sorte muda, os fortes necessitam dos fracos. A partir da leitura atenta do texto, espera-se que o aluno identifique, né, identifique que o personagem leão como sendo forte, né, o gato também como um personagem pequeno, né, seja comparado a um rato, que é considerado o personagem mais fraco nessa história. Então, a letra C, quem respondeu, é a alternativa correta. Ok, turmas? Então, amanhã não percam a aula de amanhã, tá, gente? A nossa atividade também é amanhã. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.